Glória a Deus. Irmãos, boa noite. Paz seja convosco. Todo mundo bem? Eu gosto sempre de cumprimentar a igreja e perguntar para eles se estão todos felizes com Jesus. Porque a gente pode ter um monte de situações na vida que a gente pode estar triste com ela. A gente pode estar triste porque às vezes estamos enfrentando um problema de saúde, porque perdemos alguém querido, porque perdemos o emprego, porque perdemos o ônibus, porque não comemos a comida que gostaríamos de comer, mas nós não temos como não estar feliz com Jesus. Porque Ele é o Redentor da nossa vida, Ele é o Salvador da nossa alma, Ele é o caminho que nos conduz ao céu, e não tem como não estar feliz com aquele que deu a vida dele em troca da nossa vida. E se você está feliz com Jesus, então você pode fazer aquilo que Ele deseja que você faça, que você possa adorá-lo e glorificá-lo em todo o tempo da sua vida. O apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. E nós estamos aqui nessa noite para compartilhar com os irmãos algo que Deus falou no nosso coração. Quando o Marcos ele nos convidou para estar aqui, de pronto eu não aceitei, porque nós estamos passando por um período muito difícil na nossa família. Um dos meus filhos, ele se acidentou, ele chegou do trabalho no sábado e nós tínhamos uma reunião ministerial, ele almoçou e descansou um pouco, e aí ele foi lavar a moto, para depois ele então para o serviço da namorada, buscar a namorada e de lá eles irem para a igreja onde seria a reunião. E num acidente, uma coisa tola, coisa de segundo, por isso se chama acidente, ele dilacerou o dedo do polegar direito na corrente e coroa da moto. Mas em tudo nós louvamos a Deus, porque se nós não tivéssemos compromisso na igreja, naquela noite eu não estaria em casa, ou se eu estivesse em casa, talvez o irmão dele não estivesse trabalhando fora, ele não teria tido o socorro necessário rápido, porque talvez ele estaria fora de casa com o carro. E então eu falei com o Marquinhos: aguarda um minutinho, deixa a gente ver como é que fica. E graças a Deus está tudo caminhando bem. Não teve como, os médicos deram o diagnóstico para ele, falando a respeito da gravidade do acidente, e que ele possivelmente, se desse tudo certo e houvesse circulação, então ele teria o seu dedo restaurado. Mas lamentavelmente, a gente fala isso com tristeza no coração, coração de pai, não foi possível, não houve circulação, e ele agora está aguardando para poder amputar o dedo. E eu fico pensando naquela cena, porque enquanto a gente estava tirando a mão dele daquele local, ele virou para mim e falou assim, levantou a cabeça e falou comigo assim, e eu desesperado dele, calmo, tranquilo, sereno. Ele olhou para mim e falou assim: pai, e agora, como é que eu vou tocar? O maior medo que ele tem é de perder a funcionalidade do dedo, O Marcos, ele compunha o Ministério de Louvor da igreja lá do Conjunto Felicidade, e eles adoraram muito a Deus juntos lá. Mas nós viemos aqui para compartilhar com você da palavra de Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de Gênesis, no capítulo 7. Eu quero ler com os irmãos alguns versículos da palavra de Deus. E no início, na introdução do culto, a nossa irmã Eula, ela deixou uma palavra que é o Espírito Santo de Deus já testificando aquilo que Ele quer falar conosco nessa noite, que é o fato da gente fechar a porta para o mundo exterior e guardar, preservar a nossa família. Amém? E nós estamos aqui por um propósito, estamos aqui porque nós queremos que Deus nos abençoe. Então nós viemos aqui para
vermos e sentirmos e manifestarmos o nosso amor, o nosso carinho por Deus. Mas também estamos aqui para que Deus Ele nos abençoe com a presença dEle, com a graça dEle. E a expectativa do nosso coração, quando nós estamos nesse lugar para cultuar ao Senhor, ou na nossa casa, ou então em qualquer outro lugar, o desejo do nosso coração é que Deus Ele atenda as nossas orações, e que Ele venha de pronto em resposta àquilo que nós clamamos e pedimos. E o tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil, tem sido um tempo custoso, e você sabe disso. Você tem enfrentado lutas terríveis. Talvez você não compartilhe com ninguém, você não se abre com ninguém, mas Deus tem visto. Então chega um determinado momento da nossa vida que você precisa expor, você precisa abrir o seu coração para alguém. E eu quero falar para você que a pessoa mais próxima de você é o teu pai, é a tua mãe, é o teu esposo, é a tua esposa, é o teu filho, é a tua filha. Quando tudo acaba, quando todos vão embora, o que sobra é a família. Quem fica por último é a família. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Depois, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim e desta geração. Deus dizendo para Noé: entra tu nessa arca, porque eu olhei para você, e você é justo diante dessa geração que está diante dos meus olhos. Verso 4. Porque passados ainda 7 dias, eu farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei toda a face, ou desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E Noé fez conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E então entrou Noé e seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Versículo de número 16. E os que entraram na arca, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou a porta por fora. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, fala conosco nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus amado, porque nós precisamos entender o que o Senhor quer para nós. Nós sabemos que a tua vontade para nós é boa, perfeita e agradável. E que nessa noite o Senhor manifeste essa bondade, essa perfeição e a tua vontade sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Fala conosco. Ajuda-nos, ó Deus amado, a compreender os teus planos, os teus projetos para a nossa vida. Abençoa-nos, ó Deus amado. Nós precisamos, nós carecemos da tua presença no meio da nossa família, em nome de Jesus. Para isso estamos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Podem-vos assentar. Irmãos, todos nós conhecemos a história de Noé e o que está por trás do dilúvio. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Ele os criou perfeitos, sem defeitos, sem pecado, e Ele os criou para que pudesse adorá-lo e glorificá-lo. O homem é simplesmente a coroa da criação de Deus. Ele fez todas as coisas com o poder da sua palavra, mas quando Ele foi criar o homem, Ele cria o homem de uma forma diferente. E Ele diz: façamos, pois, o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Ainda que lhe digam o contrário, você é a imagem de Deus. Você é o reflexo de Deus sobre essa terra. Só que entrou o pecado, e o pecado, ele deformou essa imagem. Então a queda, ela trouxe a deformidade. A queda, ela trouxe a tragédia sobre a vida do ser humano de enfrentar a morte, de enfrentar a resistência na sua carne que se opõe para fazer a vontade de Deus. A queda, ela tornou o homem inimigo de Deus, inimigo da vontade de Deus,
e que a cada dia ia se afastando mais de Deus. Capítulo 3 de Gênesis diz a palavra do Senhor nosso Deus, que Deus ele dá uma promessa para o homem, ele dá uma promessa para a mulher, ele dá uma promessa para o diabo, que é o inimigo das nossas almas. Ele diz para o diabo que ele iria trazer uma semente sobre essa terra que, ainda que ele lhe ferisse o calcanhar, essa semente lhe esmagaria a cabeça. Uma promessa, logo depois da queda, o homem já caminhando a passos largos para o inferno, se afastando de Deus, porque Deus é santo. Ele não muda. E a sua beleza e a sua santidade não compactua com o pecado. Então, para Deus, a humanidade já estava perdida, mas no seu santo concílio, Deus, ele imagina que se ele agora, ele também tem que destruir toda a raça humana por causa do pecado, já que o ser humano é tão amado por ele. O homem foi feito, foi criado, e a comunhão que Deus tinha com o homem era diferente. A Bíblia diz que na viração do dia o Senhor Deus vinha ter com Adão. Eu queria que você imaginasse essa cena, Deus vindo no jardim para conversar, para bater papo com o seu amigo Adão, com a sua amiga Eva. Mas quando entra o pecado, isso já não é mais possível. Mas Jesus, ele veio para poder colocar o homem novamente no seu devido lugar, na sua devida posição, que é na presença de Deus novamente. Mas voltando ao texto, os homens vão crescendo, multiplicando. Capítulo 6 diz que Deus olha para a terra e a intenção do coração do homem era má continuamente. E Deus disse assim: eu não vou contender com o homem, o meu espírito não vai contender com o homem, porque ele é homem. É mais ou menos Deus dizendo assim: eu não vou ficar cansando com esse pessoal não, porque eu sou Deus e ele é homem. Eu sou infinito e ele é finito. Eu vou destruir a terra. Quando você lê Gênesis capítulo 1, diz a palavra que o Espírito de Deus pairava sobre a face das... O que é que Deus diz? Vou destruir a terra com água. O dilúvio nada mais é do que a chuva torrencial que tanto vinha do céu quanto ela precipitava da terra. Então chovia de cima e chovia de baixo. Só Deus pode fazer isso. 40 dias e 40 noites era o que Deus iria fazer. E Deus então ele começa a olhar para a terra. E ele percebe alguma coisa no meio daquela geração corrompida, distante de Deus, cujos planos e maldade do coração era tão grande, que chegou a olhar para Deus, e Deus olhar para tudo aquilo ali, e desejar destruir a humanidade. Deus, no meio daquela multidão, ele olha para um homem chamado Noé. E Deus diz assim: peraí, eu vou destruir a terra, mas Noé é justo e íntegro. Ele é inteiro. Ele não se corrompeu. Ele se manteve íntegro. E aí eu abro um parêntese para poder a gente pensar o que tem acontecido nos nossos dias. Com essa geração que nós estamos vivendo nela. Alguns anos atrás, a geração ela mudava a cada 35, 40 anos. Hoje as gerações elas têm mudado entre 8 e 10 anos, e isso é muito assustador. Para você ter ideia, 25 anos atrás, o Ayrton Senna, conhecido no mundo inteiro, rico, famoso, popular, ele não tinha o que nós temos hoje, acesso ao smartphone. Não tinha telefone celular e nem internet naquela época. Hoje, a tecnologia avança de uma proporção tão violenta
que nós mesmos que criamos não conseguimos acompanhar. Estamos ficando sobrecarregados de informações. Essas informações estão sendo geradas em nós e elas têm sido, em muitas vezes, maléficas na nossa vida. Coisas, por exemplo, que a gente não sequer imaginava que poderia acontecer. Você chegar, por exemplo, a um professor que está ali cuidando dos seus filhos na sala de aula e ele falar assim: olha, procura um psicólogo para o seu filho, porque o seu filho está com estresse. Mas você pega os meninos, as crianças hoje, dificilmente você encontra uma criança que o pai não dá para ele um telefone celular. A coisa está acontecendo muito acelerado, e junto com isso também o pecado tem acelerado muito, e nós não podemos perder a referência de quem nós somos em Cristo Jesus. Nós não somos desse mundo, estamos aqui de passagem, e nós temos um destino final, e o destino final não pode ser o lugar do inimigo de Deus, e o nosso adversário. Nós temos um destino final, e o nosso destino é o céu. Mas como é que nós vamos entrar no céu, se nós perdermos a referência de quem é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa alma, o Deus da nossa salvação, o Deus que nos chamou no meio dessa mesma geração, que Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Hebreus diz que Deus continua o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E diz a palavra, coisa terrível é cair nas mãos de Deus. Gente, Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Ele continua sendo Deus de execução de justiça e juízo. E a terra está sob juízo. Não tem como a gente olhar e não perceber que a terra está sob juízo. As pessoas hoje valorizam as coisas, mas não valorizam pessoas. Eles amam animais e cuidam dos animais, mas eles desprezam anciãos e anciãs. Está tudo invertido. Deus olha para a terra e ele vê Noé e diz assim: não, peraí, Noé não se corrompeu, então eu vou salvar Noé. O que ele faz? Noé, vem cá. Você não vai morrer, eu vou mandar dilúvio sobre a face da terra. Constrói uma arca, entra nela, você e sua família. Só que o processo de construção da arca foi um processo não muito curto, foi um processo de 120 anos. Foi 120 anos lavrando madeira, aparando, separando, carregando. E outra coisa, a construção da arca não foi próximo da água, não foi próximo do mar, foi num alto, num monte. 120 anos fazendo aquilo, e as pessoas olhando Noé construir uma arca, olhando Noé tentando fazer um barco em um lugar impróprio, porque se fosse próximo da água, ok, tudo bem, mas era num lugar improvável. E durante esse período Noé dizia: olha, Deus vai mandar um dilúvio sobre a terra. E eu fico lembrando desse conselho de Noé para aquela geração, e é o mesmo conselho que muitos pais hoje têm dado para os seus filhos: cuidado com quem você anda, olhe os teus amigos, olhe as tuas companhias, não chega tarde em casa, toma cuidado, olhe o que você está fazendo. Mas a exemplo do que nós vivíamos naquele tempo, hoje a geração também não dá ouvidos ao que a gente fala. E a gente está vendo uma geração forte, saudável, bonita, capaz, inteligente, que tem um potencial imenso, irmão, se perdendo, sendo destruída porque está perdendo valores que não pode perder, e o primeiro deles é o valor familiar. Os filhos hoje, eles têm uma tendência muito grande a olhar para o pai e acompanhar o pai. Eu estou vendo aqui algumas crianças aqui, gente, isso aqui é lindo demais. Eu tenho 4 filhos e tenho 4 netos. Os meus filhos não nasceram como eu nasci. Eu nasci e vivi até os meus 22 anos fora da presença de Deus. Eu não sabia quem era Jesus, eu não conhecia Jesus, eu conhecia Jesus de ouvir falar. Na minha casa tinha um livro do Novo Testamento, pastor. E esse livro do Novo Testamento, não sei como ele foi parar na minha casa, mas esse livro eu lia e eu via as histórias de Jesus e falava assim: poxa vida, que maravilhoso. Mas era como se eu estivesse lendo a história da Cinderela, da Branca de Neve, porque não passava disso. Não tinha experiência com Deus, não tinha vida com Deus, não tinha intimidade com Deus. E eu não fui ensinado a buscar o Senhor, porque os meus pais viveram a vida deles assim.
já diferente dos meus filhos. Quando eles nasceram, eu já estava convertido na igreja. Eles cresceram na igreja como essas crianças que aqui estão. E durante os períodos em que eu pastoreio, eu ouvi alguns irmãos e irmãs dizerem assim: olha, o problema dos nossos filhos, pastor, é que enquanto eles não sabem amarrar o cinto sozinho, então eles te acompanham, eles vão onde você vai, eles vêm para a igreja com você, eles cantam com você, eles trabalham com você, mas quando eles já começam a tomar algumas decisões, eles não se importam mais, já não te ouvem mais, já não te obedecem mais. Mas eu sempre mantive um relacionamento com os meus filhos e com a minha esposa. Dentro de casa, pai e amigo. Na igreja, pastor, pai, amigo. E é difícil a gente separar isso. E a prova disso, e eu falo isso para que Deus seja glorificado através da minha vida. O Marquinhos, ele e a Eula conhecem a minha família. Todos na igreja. São ministros de louvor. Mas nós não podemos descuidar, e é sempre policiando ali por perto, porque o inimigo das nossas almas, ele não joga para perder. Deus chama Noé e diz para ele: Noé, prepara a arca. E quando você estiver preparando a arca, vai falando que virá juízo meu sobre a terra. Ele constrói a arca. 120 anos de pregação, como se as palavras fossem julgadas ao vento. Ninguém deu crédito, ninguém ouviu, ninguém prestou atenção. Zombavam de Noé, talvez o chamando de louco. Talvez como acontece quando você abre a tua boca e você fala para as pessoas que estão sofrendo, que fazem parte da sua família, que existe um Jesus que pode mudar a vida deles. E aí eles continuam sofrendo e você fala: não, mas Jesus pode entrar na tua história. Mas aí eles continuam na dureza dos seus corações, e eles continuam dizendo assim: olha, Jesus quer te salvar. Mas eles continuam lá, irredutíveis. E eu ministro uma palavra profética sobre a sua vida nessa noite. A tua família não será perdida, ela será salva. E ainda que com todas as dificuldades do seu dia a dia, porque toda família tem defeitos, não existe família perfeita, vai chegar um dia que o seu trabalho no Senhor não será em vão, com relação às orações, intercessões, jejum que você faz pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha, pelos seus parentes próximos ou distantes. Haverá um dia que nós nos encontraremos lá no céu, e você não vai perdê-los, porque eles também estarão lá em nome de Jesus. Só que para isso acontecer, irmãos, nós temos que trabalhar. Olha, é machado na mão, é serrote na mão, é martelo na mão, aparar a madeira e preparar a arca para que Deus possa nos chamar para dentro dela. Noé entra na arca. Eu acredito que a intenção de Deus não era salvar os bichinhos. Pastor, eu não acredito que Deus queria salvar os animais. Coloca de par, de 2 em 2. Eu acredito que Deus queria que enquanto Noé estivesse fazendo a arca, as pessoas se quebrantassem, se arrependessem, se humilhassem, se voltassem para Deus para serem salvas. Por que o Senhor não acredita nisso, pastor? Simples. A Bíblia diz que Jesus, o Filho unigênito de Deus, foi dado por Deus a esse mundo por amor, para que o mundo fosse salvo por Ele. Não fala para os animais, mas fala de você, fala de mim, fala de nós.
E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Animal é diferente do ser humano. O animal só possui corpo e alma, mas o ser humano, ele possui corpo, ele possui alma. Mas quando ele foi criado por Deus, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Portanto, o homem nada mais é do que uma porção do que tem na terra e de uma grande porção do que tem no céu. E é isso que irrita o inimigo das nossas almas. Porque ele era do céu, 100% do céu, mas por causa da sua rebeldia, ele foi tirado de lá, foi destronado e julgado no inferno. O homem era da terra, mas tinha de Deus nele. E o diabo olha para o homem e diz assim: mas como é que pode um negócio desse? Eu era 100% de lá e Deus me tirou de lá. Eles, 50% daqui, 50% de lá, sendo que o que prevalece é o que de lá está e do que de lá veio, porque o que estava lá é o que vai voltar para lá. Mas Deus continua amando esse povo. Que negócio é esse? Isso explica a fúria de Satanás contra as famílias. Isso explica porque o diabo ele luta tanto para destruir, para desagregar, para criar a desunião. Dentre as coisas, que você falou no início aqui, todas elas compõem uma família bem-sucedida, mas tem uma outra coisa que torna uma família inquebrável diante dessa sociedade que nós estamos vendo aí: unidade. Pai, filho, esposa, esposo, todo mundo no mesmo propósito, na mesma direção, caminhando junto, vivendo junto, comendo junto, almoçando junto. Nós não podemos quebrar o princípio da mesa em casa. Sentar para as refeições, orar junto, falar junto, conversar junto, sorrir junto, chorar junto. Eu sempre soube que a minha família e que os meus filhos se amavam muito. Mas no dia que um dos meus dois filhos estavam, o Marcos estava lá em Brasília trabalhando, o Jonatas e o Eric estavam para Brasília trabalhando, eu liguei para eles, dizendo que eu estava no hospital com o irmão deles. Eles vieram rápido. E quando eles ficaram sabendo o que realmente tinha acontecido, eu fiquei olhando para eles, e eles chorando. Irmãos, ele não perdeu um braço, ele perdeu apenas um pedaço do dedo. O Eric chorando copiosamente, e aí a gente conversando com ele, e eu falei, ele saiu dentro do meu quarto, falando: pai, mas não é possível. Sabe por que a gente entristece? Porque quando a minha mãe nos trouxe a esse mundo, ela nos deu a luz, nós éramos perfeitos, e dói saber que o meu irmão pode ficar sem um pedaço do dedo. Irmãos, nós precisamos entender isso. A família é um corpo. Se um está doente, se um está perdido, se um está machucado, se um está triste, todos estão. Família saudável é sinônimo de sociedade saudável, de igreja saudável. A Bíblia diz que Noé entrou na arca. Eu fico pensando das pessoas ridicularizando lá de fora. E não é o que as pessoas têm feito hoje. Nós temos visto as pessoas nas mídias ridicularizando as famílias tradicionais. Eles descem a lenha na gente sem medo, sem dó, sem piedade. O patriarcado estão querendo acabar com o patriarcado. Tem uma palavra que a mídia tem falado muito, isso aí principalmente para as mulheres. Eu tenho escutado muito essa palavra, e é uma palavra que ela me causa ânsia de vômito quando eu ouço a palavra empoderamento feminino.
Dá uma consultada no Google e vê lá significado de empoderamento. Eu não quero dizer com isso que a mulher ela não pode adquirir, ela não pode ter autonomia. Não é isso, não é nada disso. Mas quando você vai ver o significado, lá na essência da palavra, você vai descobrir que eles estão querendo tornar a mulher tão independente, mas tão independente a tal ponto de olhar para o homem e dizer assim, não preciso mais de você. E nós já temos visto isso acontecendo. Mulheres que se unem a mulheres e que têm filhos. Obviamente, não das duas mulheres. Porque vai precisar de um homem. As famílias hoje não são como as famílias antigamente, mas já antigamente existiam famílias problemáticas como as de hoje. Tanto é que Deus decidiu destruir a terra. Noé entra para dentro da casa, para dentro da arca. E agora eu quero chamar a sua atenção para a gente finalizar. A arca, irmãos, não era um lugar bom de estar. Não era. Quantos aqui tem cachorro em casa? Levanta a mão, deixa eu ver. Cachorro. Oh, eu gosto de cachorro. Quantos aqui tem gato? Presta atenção numa coisa. Uma casa que tem cachorro e gato, se você não tomar bastante cuidado com o asseio da casa, ela fica o quê? Cheirando. Agora presta atenção. Um par de gatos, um par de leões. Um par de elefantes, um par de zebras. Um par de macacos. E aí você pode ir colocando tudo naquela arca. Como você acha que era o ambiente daquela arca? Agradável? Saudável? Limpo? Não era um ambiente perfeito, mas era o único lugar sobre a terra que tinha vida. Sua família, assim como a minha, não é perfeita. Nós temos os nossos defeitos, não é verdade? Temos as nossas diferenças, temos as nossas arestas. Não é a família perfeita, mas é o projeto primeiro de Deus sobre a face da terra. É o que de fato tem valor. São as duas únicas instituições que Deus criou sobre essa terra e a legalizou. Primeiro, a família. E disse Deus assim: olha, sai o homem da sua casa, se une à sua mulher, e os dois serão uma só carne, farão uma só família, e assim sucessivamente. Deus instituiu a família. E a outra é a igreja, que é a arca. Diz a palavra do Senhor nosso Deus, que o mundo daquela época pereceu. As pessoas foram morrendo, afogadas. A esperança que eles tinham, no estilo de vida que eles viviam, foi perecendo à medida que as águas subiam. E aí eu quero dizer para você que igual forma está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas estão perdendo a esperança, estão morrendo pela metade do caminho. E há um projeto de Deus para a nossa família que é maravilhoso. E aí no versículo 16, para a gente finalizar, diz assim: e então... E os que entraram na arca, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Sabe quem é o responsável por fechar a porta da sua casa? É você. Nós como cristãos, a gente tem que aprender algumas coisas, dentre elas, que há poder na nossa palavra. Pais que abençoam filhos terão filhos abençoados. Pai que amaldiçoam filhos terão filhos amaldiçoados.
Nós não podemos abrir brechas, nós não podemos abrir portas para que o inimigo tenha acesso à nossa casa, à nossa família. Fecha a porta. É praticamente impossível a gente fechar a porta para todo tipo de contaminação que vem para dentro da nossa casa. Mas nós podemos fechar a porta da nossa casa, reunir a nossa família, e aí a gente ir para a palavra e mostrar na palavra que tudo que esse mundo nos apresenta não produzirá salvação e vida para eles. Pastor, mas eles terão como contra-argumentar? Sim, mas o apóstolo Paulo diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, e a palavra é a verdade. O que muda a história do ser humano, das famílias, irmãos, é a palavra. Deus disse para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, Gálatas, quando Paulo escreve à igreja dos Gálatas, ele diz lá no capítulo 3, versículo 7, que se nós somos da fé, então nós somos filhos de Abraão. Portanto, essa promessa também é para nós, que a nossa família é bendita sobre essa terra. A tua família não é uma família de miseráveis, a tua família não é uma família de pobres, a tua família não é uma família desprezada, a tua família é uma família que tem o amor, o cuidado e a graça de Deus sobre ela. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma. A sua família é bênção de Deus, ela é projeto de Deus, ela é sonho de Deus. Não abra mão, lute por sua família, lute por seu casamento, lute pelos seus filhos. Batalhe para que eles não percam o rumo. Seja você o sinal deles. As pessoas, elas gostam muito de dizer o seguinte: não, mas o pessoal gosta muito de copiar os exemplos lá de fora. Graças a Deus, irmãos, você é um bom exemplo. Você é um bom exemplo. Então façam com que eles sigam você. Faça com que eles te acompanhem pelo seu testemunho, pela tua palavra, pela tua postura. Vá para a palavra, volte-se para a palavra. No versículo 1 diz: e Deus falou e Noé obedeceu. No versículo 16, Noé entrou na arca porque Deus mandou, e Deus fechou a porta por fora. Se nós voltarmos para a palavra, Deus vai abençoar e Ele vai restaurar a nossa família, Ele vai restaurar a nossa casa, Ele vai restaurar casamentos, Ele vai restaurar vidas, Ele vai restaurar filhos. Hoje o que nós mais vemos são filhos que não conversam mais entre si, irmãos que não conversam mais, pais que não conversam mais com seus filhos. Essa maldição, ela não pode estar entre nós, porque nós conhecemos a palavra. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 3, o Senhor Jesus assim: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Volte-se para a palavra, porque ela é a base para a nossa família, ela é a base para os nossos relacionamentos, seja entre marido, esposa, entre filhos e pais. Nos voltar para a palavra. É praticamente impossível nós blindarmos a nossa família, os nossos filhos. Então eu vou guardá-los, não tem como. Eles vão crescer, eles vão ter decisões, eles vão fazer escolhas, e nem sempre elas serão as melhores. O salmista diz assim, que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. O guerreiro, quando ele pega na aljava a flecha, ele tem um alvo estabelecido. Ele coloca no arco, entesa o arco e joga. Porém, entre o lugar onde se disparou a flecha e aonde a flecha chega, existem variantes. Existe o vento, existe a tempestade, e o alvo pode não ser atingido pela flecha, ou então não alcançar o lugar. Mas diz a palavra do Senhor nosso Deus em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho. Então enquanto você está no caminho, você vai mostrando para ele, pelo teu exemplo, pelo teu testemunho, que vale a pena servir a Jesus, porque Jesus é a nossa alegria, e Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Servir a Deus com alegria no coração, falar de Jesus com alegria, demonstrar prazer em vir para a casa de oração para orar e clamar ao Senhor para que Ele derrame graça e bênção sobre a nossa casa e nossa família. E aí, quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. E se por alguma coisa, algum vento forte soprar e desviar a flecha, ela não vai se perder, porque ela vai chegar no alvo. Ela vai chegar em Jesus, porque Jesus é o nosso alvo.
Quando a porta se fechou, o mundo morreu, mas havia vida lá dentro. E todos nós temos uma chamada de Deus, irmãos. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, o Senhor Jesus diz assim: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a fazer e a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. No Evangelho de Marcos diz a palavra: ide por todo mundo, pregai. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Nós temos uma chamada. E qual é a chamada? É evangelizar. É de anunciar o nome de Jesus aos quatro ventos, de que Ele é Deus, de que Ele é o Senhor, de que Ele é a salvação. E quer público melhor para pregar para eles do que a nossa família? Pensa comigo. Deus olhou para Noé e viu que Noé era reto, íntegro, que não se desviava e que se desviava do mal e que não praticava o que aquele povo fazia. Então o que Deus faz? Chama Noé e diz: não vou destruir você. Constrói a arca e entra nela tu e a tua casa. Mas a Bíblia diz que Noé era perfeito? A Bíblia diz que Noé não pecava? Perfeito, irmão, só um que é. Só Jesus esteve nessa terra e não. Mas por que Deus escolheu Noé? Por causa da disposição do coração de Noé. Agora pensa comigo. Noé tinha 3 filhos e uma esposa. Qual o marido que está aqui, que de vez em quando, porque Deus mandou fazer alguma coisa e que fugiu aquilo que é normal, a mulher fala assim: eu acho que você está perdendo o senso. É isso mesmo? Até que Deus vai lá e alinha tudo e fica tudo bem. Agora imagina os filhos de Noé. Não havia perfeição, mas havia o cuidado de Deus. Noé não ganhou as pessoas para quem ele pregou lá fora, mas a Bíblia diz que ele entrou dentro da arca com a sua esposa, com seus filhos e com as suas noras. Se coloque sobre seus pés. Quantos aqui têm a esperança bendita de ir morar no céu? Uau! Se a gente não tem essa esperança, nós estamos aqui em vão. Ainda que você não consiga ganhar as pessoas que estejam lá fora, ganhe a tua família. Eu quero orar por você e por sua família. Deus, eu oro pelas famílias dos meus irmãos e irmãs aqui presentes. Eu sei, ó Deus amado, que nós não somos perfeitos e temos grandes dificuldades. Enfrentamos dificuldades nos relacionamentos, de temperamento, às vezes de desobediência. Então eu venho clamar ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. Restaura a família dos meus irmãos e irmãs aqui presentes. Abençoe, ó Deus amado, as suas famílias. E que eles tenham, ó Deus amado, uma postura, como os meus irmãos que aqui têm, de voltar-se para o Senhor, buscar a sua face, buscar a sua presença. Que haja salvação dentro da nossa casa, em nome do Senhor Jesus. E que nós possamos voltar aqui no próximo culto da família e dizer: Deus esteve na minha casa e salvou a minha família, em nome de Jesus. Eu os abençoo nessa noite.